Olá, tudo bem? Hoje nós vamos à terceira parte da nossa série que nós demos início aí, a série da depravação da raça humana, a degradação do homem, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre o texto do Salmo 51 e versículo 5. Nós vamos ler aqui para você e vamos trazer uma explicação para dar continuidade àquilo que nós já temos falado aí nos vídeos passados, tá bom? Então olha só o que Davi fala. Apenas um versículo, ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então a gente está explicando para as pessoas que a maldade que nós temos visto hoje, na verdade ela não é uma coisa externa que influencia o homem. Na realidade é uma coisa interna que já está no homem que pratica essa maldade. Falamos lá no início, no primeiro vídeo, que Deus viu a maldade, que a maldade havia se multiplicado e que era continuamente mal, os desígnios, as intenções do homem. Aí ele determinou que teria que terminar aquela geração com as águas do dilúvio e o fez. Porém, ele estabeleceu uma aliança com um homem chamado Noé, que você já conhece a história, e na esperança de que a partir de então continuaria uma geração sem aquela maldade. Porém, a maldade instalada estava desde o Éden. E aí outro tipo de caos se instalou, se multiplicou e assim vem ao longo de toda a história da humanidade. Bom, então a gente estava explicando para as pessoas que isso é algo que já vem desde a infância. Desde a infância. Na verdade, desde a concepção. No momento que você é gerado no ventre da sua mãe, ali já está instalado o pecado. Nós somos concebidos em pecados, tá certo? Então, ele diz... Davi tinha essa consciência e ele fala no Salmo: eu nasci na iniquidade. Olha só a consciência de Davi. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então olha só, eu escrevi algumas coisas aqui para poder não perder nada. Ele diz assim: a formação intrauterina de Davi foi uma formação de pecado. Davi foi concebido no pecado, Davi foi formado em iniquidade. Ele consegue dizer isso sobre si porque ele entende o nível do seu afastamento nato de Deus. Então hoje nós vamos começar a falar essa parte, né? De que esse pecado que está instalado no homem, que gera a morte, essa morte, que as pessoas só entendem a morte na questão física, né? Aquela questão que a pessoa deixa de existir nessa terra porque ela morre. Mas essa morte aí é só uma outra etapa, né? A morte, ela já começa dentro das pessoas. E essa morte, ela é uma separação de Deus. O homem, por causa do pecado, ele tem essa inclinação de separação de Deus. É muito fácil as pessoas se separarem de Deus. É muito fácil. Você vê que as pessoas, a dificuldade é instalar uma comunhão com Deus. Por isso elas precisam de coisas para ter certeza ou para motivá-las a estar com Deus. Porque você verifica que Deus é espírito. Você não vê Deus. Você não toca em Deus, né? Você não consegue vê-lo fisicamente. É uma questão de fé. O mecanismo, como é que eu posso falar isso? O mecanismo, né? A maneira que você pode, a ferramenta que você pode ver Deus é pela fé só. É a fé. A fé é o instrumento pelo qual nos liga a Deus. Você tem uma certeza que Ele existe, né? Por isso Deus diz: o meu justo viverá pela fé, ok? Então você não vê. E pelo fato de o ser humano ser muito aquilo que vê e aquilo que toca, ele tem essa tendência muito forte de só crer se ele tocar, se ele vir. Então, Deus ele não vê. Então a dificuldade de continuar numa comunhão com Deus, de crer na palavra dele, naquilo que está escrito, na instrução aqui, para viver, então a pessoa tem dificuldade. Mas ela tem facilidade. Porque esse pecado, essa morte que está instalada no homem, que já está dentro desde a sua concepção, conforme o texto diz, isso não é uma coisa que fica adulto, aí os problemas da sala de aula, os problemas da vizinhança, da sociedade, né? As vítimas da sociedade que influenciaram, ele ficou desse jeito, com esse comportamento. Não, já está. É como se fossem, vamos dar um exemplo aí, sabe granada? Granada, ela tem um pino, né? Então, quando puxa o pino da granada, o que acontece? Vai explodir.
Então é como se a pessoa tivesse várias granadas instaladas nela, e aí as situações às quais ela passa só puxa o pino. Más companhias, puxa o pino. Más influências, só está puxando o pino. E a pessoa vai explodindo no caos. Agora ela explodiu naquele comportamento agressivo, agora ela explodiu naquele comportamento criminoso, agora ela explodiu naquele comportamento corrupto. Você entende? Então, na verdade, tudo isso já está instalado nos seres humanos e as pessoas estão se explodindo, estão puxando os pinos das granadas. Eu estou fazendo uma analogia, um sentido figurado para você poder entender melhor, tá certo? Então, Davi tinha a consciência de que desde da sua concepção, já no útero de sua mãe, né, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Então ele tinha consciência para falar sobre isso e o afastamento dele, a tendência de afastamento de Deus era uma coisa nata. Já está no ser humano se afastar de Deus. É isso que você tem que compreender. Essa é a depravação do homem, essa é a decadência do homem, tá certo? Escrevi mais, está aqui. Então vemos que a criança não precisa ser ensinada a fazer o mal. Ela sabe fazer o mal porque o pecado está no coração do homem desde o seu nascimento. Como diz lá o texto sagrado. Tá certo? Então, você vai verificar que desde a sua concepção, a morte, o pecado, o afastamento de Deus, ele já é nato. Você entende por que é tão difícil, por que é dificultoso. E aí, como é que a gente faz se é assim? Então é por isso que existe a obra de misericórdia e pura do Espírito Santo. O Espírito Santo é que realiza o trabalho de conversão legítima. Vamos aprender isso ao longo dos próximos vídeos. É o Espírito Santo. Aí você vai entender a obra redentora de Cristo. A obra de Cristo, a obra salvífica, a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai começando a compreender, vai começar a tomar forma nos próximos vídeos, você já está começando a entender que todo esse caos, que todas essas coisas que nós temos visto, está dentro do homem. Ele explode, ele executa o caos, porque o pecado está, a maldade está dentro das pessoas. Tá certo? Então muitas coisas que nós vamos falar ainda vai te fazer entender melhor, tá bom? Medita nisso que nós falamos hoje. Amanhã nós vamos trazer aqui, ou nos próximos vídeos nós vamos trazer aqui para você a continuação. Nós vamos dar continuidade a uma série dos vídeos. Eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas para que elas possam entrar conosco nesses raciocínios e você possa ter então aí a percepção e o entendimento, o discernimento das coisas, ok? E você vai começar a compreender a importância do Evangelho. Tá bom então? Compartilhe esse vídeo, um forte abraço e a gente volta nos próximos para falar mais, dando continuidade a esse assunto.